Se você é arquiteto ou designer de interiores, sabe como as cotas são importantes para comunicar as dimensões dos elementos no ambiente de projeto. Mas você sabia que é possível personalizar as cotas e melhorar significativamente a estética das suas plantas de layout? No vídeo de hoje a gente vai mostrar para você como criar uma cota igualzinha a essa aqui, que sem dúvidas pode adicionar muita clareza nos seus detalhamentos. Então, se você deseja melhorar a estética e a precisão dos seus detalhamentos no Revit, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo certo? Marcos aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina Criativa. Nesse canal a gente mostra para você como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar com a nossa metodologia em Revit. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cotas. E eu estou com um projeto aqui aberto com uma planta de layout. Essa planta de layout tem uma particularidade. As cotas não são tradicionais. Elas não têm a linha como normalmente a gente está acostumado a ver. Como seria uma cota normal? Eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês então a cota normal, né? Que ela basicamente vai ter uma entrada e uma saída de marcação. Então a marcação de início e a marcação de fim estão presentes aqui nessa cota. E essa cota aqui em particular é uma configuração que a gente fez no Revit, que vocês vão ver que é muito simples para chegar nesse resultado. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para chegar nesse resultado aqui, incluindo as configurações de fonte, né? Que vocês podem observar aqui que a gente tem a fonte um pouquinho mais espessa. Então a gente vai fazer a configuração para tirar a linha e também tirar as marcações aqui, né? As marcas de revisão de cada cota, certo? Como a gente chega no resultado? E o primeiro passo aqui vai ser deletar todas essas cotas aqui, porque eu quero mostrar para vocês em detalhes como a gente cota de maneira super simples aqui no Revit. Então esse vídeo vai ser um vídeo prático também, eu vou cotar essa planta de layout com vocês assim que a gente criar essa nova configuração. Então, primeiro passo, eu vou clicar em uma cota dessas aqui e então eu posso ou clicar com o direito e clicar aqui em selecionar todas as instâncias visível na vista, ou eu posso utilizar um atalho que a gente criou aqui, SV, e aí eu vou pressionar DE no teclado para deletar. Nota então que ele limpou as cotas da minha planta. E aí então eu fiquei só com essa cota aqui. Marcos, por que ele não apagou essa cota aqui? Porque no momento que a gente seleciona as instâncias, ele pega somente aqueles elementos que são semelhantes ou iguais, né, em configuração a que a gente selecionou. Então, nesse caso, como essa aqui era diferente, não foi selecionada. Eu vou clicar nela aqui e então vamos criar uma nova com base nessa aqui. Uma boa dica para quem está começando a trabalhar em Revit é criar sempre algo com base em algo que já foi criado. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma cota configurada com a fonte que a gente utiliza por aqui, que é a Montserrat. Então, como tudo aqui gira em torno da velocidade, da eficiência ao projetar, o que eu vou fazer aqui vai ser basicamente criar um novo elemento com base em um elemento que a gente já tem pré-construído aqui, mesmo esse elemento sendo uma cota. Vamos lá. Eu vou clicar na nossa cota e aí eu posso pressionar ET no teclado, que é o atalho para eu editar tipo, ou a gente pode clicar aqui em editar tipo. Marcos, eu não tenho esses atalhos aí porque eu estou começando. Você pode visitar um vídeo no nosso canal onde a gente ensina para você em detalhes como criar atalhos do teclado. Basta você procurar no YouTube aqui em cima. Eu vou deixar o card no final do vídeo. Para você poder assistir. Mas fica aqui comigo, no final do vídeo você vai lá e ganha esse conhecimento. Então clica aqui em editar tipo e aí você vai acessar as configurações das propriedades de tipo desse elemento. E essa janela aqui, ela contém todas as configurações possíveis para esse elemento construtivo, nesse caso aqui, cota. Então notem aqui que ele diz, ó, família de sistema, estilo de cota linear, 1,75 centímetros, laranja. Essa aqui é a descrição de tipo, é o nome que a gente deu para ela. A gente costuma inclusive botar um pontinho antes para organizar ali na ordem de seleção dos elementos quando a gente vai buscar. O que eu vou fazer aqui, para não perder essa configuração que a gente já tem, eu quero preservar essa cota, é duplicar esse elemento. Então clico aqui em duplicar e ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente. Ó. Vou até deixar aqui mais no lado. E o que eu vou mudar nessa nomenclatura aqui vai ser adicionar aqui, antes do laranja,
eu vou colocar underline, sem linha, e aí então laranja. Vou dar um OK e a partir de agora eu já não estou mais mexendo naquela configuração daquele outro elemento, ele já é um novo elemento. E aí então, o que a gente precisa aqui para fazer essa cota ter a mesma configuração que a gente tinha antes? Existem alguns tipos de cota no Revit. Nesse caso aqui, é uma cota que se chama cota ordenada. Então basta que a gente clique aqui nessa setinha e escolha aqui cota ordenada. Vou clicar aqui, onde estão as configurações de cota ordenada. Se vocês analisarem aqui dentro de todos os parâmetros, a gente tem aqui, ó, configurações da cota ordenada. E aqui, pessoal, a gente tem um botãozinho de editar. Ó. Quando a gente clica nesse botãozinho de editar, ele dá outras configurações, nesse caso, configurações de cota ordenada. A configuração que vai fazer a maior parte da diferença aqui é a configuração que a gente precisa fazer para suprimir a linha da cota, que é essa linha aqui, ó. Certo? Então, eu vou clicar aqui em estilo de linha de cota, onde diz contínuo, que é essa linha aqui contínua. Eu vou simplesmente clicar aqui e vou clicar em nenhum. Nesse caso, eu acabei eliminando a linha. Inclusive, se eu der OK aqui, ó, e der um OK para configurar, notem que a minha cota ela praticamente está pronta. Ó. E a gente tem umas configuraçõezinhas ainda que a gente pode fazer. É uma escolha a gente suprimir ou não essa linha aqui, e é uma escolha também a gente suprimir ou não o zero no início da cota. Na configuração que eu vou fazer aqui, eu vou suprimir esses dois itens, tanto o zero quanto a linha. Então vamos lá, eu vou clicar mais uma vez na nossa cota, selecionei ela e agora eu posso fazer as modificações. Vou clicar aqui em editar tipo para acessar a nossa janela de propriedades de tipo e continuar modificando, né, personalizando esse elemento. E aqui, pessoal, onde a gente tem comprimento de linha de chamada de cota, que é essa linhazinha aqui que a gente tem excedente, eu vou deixar em zero, justamente porque a gente não precisa mais dessa linha. Nesse caso, eu não quero manter essa configuração. Caso você queira, deixa aí com 1 milímetro ou mais, como preferir. E nas configurações de cota ordenada, eu vou clicar aqui em editar. A configuração que a gente está buscando para eliminar esse zero aqui é justamente essa aqui, ó, visibilidade da origem. A gente vai selecionar essa segunda opção, ó, somente a linha de chamada de cota. Então a gente vai suprimir a visibilidade dessa parte aqui da origem, mantendo então só a segunda parte da cota lá, que diz 445 centímetros. E eu vou dar um OK. Se eu clicar em aplicar, vocês notam que sumiu a linha e também sumiu o zero. Estão vendo essa setinha aqui? Serve para a gente inverter caso a gente queira jogar o texto de um lado para o outro. É muito interessante, já mostro para vocês como funciona. Aqui embaixo a gente tem algumas configurações adicionais. Por exemplo, essa aqui é a cor da nossa cota. Deixa eu dar um OK aqui para a gente poder ver o texto de novo. E aí então eu vou voltar lá para a nossa janela. Cliquei aqui em editar tipo. Aqui a gente tem a cor. Caso você queira utilizar esse mesmo laranjinha, nos sentiremos honrados. Basta você copiar aqui esse valor aqui de RGB. Então, em vermelho você vai colocar 183, em verde você vai colocar 104 e no azul você vai botar 60 e você vai chegar nesse resultado aqui desse laranja. Vamos às configurações de texto? Eu particularmente acho que a gente pode adicionar um pouquinho mais de peso no grafismo dessa fonte. E o que eu vou fazer aqui nesse caso vai ser alterar então aqui na parte da fonte do texto, ó, vai ser alterar um pouquinho do peso gráfico aqui, a gente vai deixar um pouco mais espesso. Eu vou escolher aqui Montserrat Extra Bold. Nesse caso a gente vai manter a mesma linha de tipografia, porém vai adicionar um pouquinho mais de peso, ó. Ela vai ganhar um pouquinho mais de peso justamente porque a gente não tem a linha para ajudar e sem dúvidas pode adicionar um pouco mais de clareza nas plantas de vocês ou em qualquer outro detalhamento que vocês vão utilizar esse tipo de cota. Mais uma configuração adicional que pode ajudar quem quer aí alterar o formato das unidades dessa cota. Caso vocês queiram deixar em metros, vocês podem clicar aqui em formato das unidades. Clicando nesse botão, vocês acessam as configurações de formato.
E nessa janelinha aqui você tem acesso então a escolher o formato que você quiser. Lembrando que quando você estiver construindo, você vai digitar as unidades configuradas nos parâmetros globais do Revit. Então, se você configurou que você prefere digitar em metros, você vai continuar digitando em metros e vai sair em centímetros, ou ao contrário, você pode construir em centímetros e a sua cota mostrar em metros. É só uma configuração gráfica. E lembrando também, para quem está chegando aqui agora, que as cotas elas reportam automaticamente aqui os dados de dimensões do que a gente está construindo. Então esse 445 não foi escrito, ele simplesmente reportou o dado de dimensão dessa parede. Já vou mostrar para vocês na prática quando a gente for cotar. Então, pessoal, se vocês quiserem alterar as unidades, basta vocês clicarem aqui. Vocês podem escolher entre todas essas alternativas que a gente tem aqui. Se eu quisesse utilizar metros, como eu tenho as configurações totais do meu projeto de interiores em centímetros, eu recomendaria fortemente que vocês adicionassem aqui um símbolo de unidade. Nesse caso seria o metro, né? Marquem sempre os primeiros zeros à direita, para que a gente não fique com 445,00. Esses são os zeros à direita. Eu vou dar um OK e aí então posso clicar em aplicar. 4,45 metros ficaria assim. Eu vou voltar essa configuração porque eu quero deixar em centímetros. Então eu vou simplesmente deixar nenhum como símbolo de unidade e vou deixar centímetros também como unidade principal para esse estilo de cota. Se você quiser criar um estilo adicional simplesmente alterando essa configuração, basta você duplicar aqui, ó. Você pode simplesmente duplicar mais uma vez, já que ela está pronta, né? E trocar aqui, ó. Essa parte inicial a gente troca para metros em vez de centímetros, só a parte da descrição, vem aqui e altera as unidades então para metros. Eu recomendo demais que vocês adicionem o símbolo da unidade, caso vocês estejam trabalhando no geral do projeto de vocês em centímetros. E aí quando a gente clicar em OK, ela basicamente vai alterar ali, a nossa cota ficou em metros, ó. Eu vou então deixar em centímetros e a gente pode então seguir para a nossa parte de cotagem. Eu vou mostrar para vocês como cotar de uma maneira super simples, uma dica que vale ouro aí para você cotar de maneira rápida e clara os seus projetos. O primeiro passo aqui que eu vou fazer vai ser selecionar essa cota aqui, segurar e arrastar ela para essa parte mais interna aqui. Eu acredito que fique mais claro se a gente coloca essa nossa cota aqui para dentro do projeto. E aí então eu vou usar o comando de criar similar para cotar com uma cota similar a essa aqui. Se eu utilizar o comando de cota, vocês encontram aqui em anotar e cota alinhada, muitas vezes ele vai pegar uma outra configuração de cota, que era aquela cota que eu tinha criado antes da gente começar o nosso vídeo. Então vale sempre a gente ficar atento a qual elemento que a gente está utilizando. E então no momento que a gente simplesmente clica num elemento que já está criado, né, como essa cota aqui, e pressiona CS no teclado, a gente vai estar criando uma cota exatamente com as mesmas configurações do elemento que a gente acabou de selecionar. O que é muito bom, porque você não precisa nem ficar pensando se estava certo. E para eliminar a possibilidade de eu estar selecionando qualquer uma dessas arestas aqui do meu projeto, justamente porque a gente tem vários detalhes aqui, inclusive a gente tem o rodapé aqui, ó, no nosso projeto, eu vou passar para vocês uma dica que pode aumentar muito a velocidade que vocês vão fazer esse tipo de cota. Então, antes de começar a cotar, eu vou dar um ESC aqui para sair do comando de cota, eu vou clicar numa parede, com Ctrl pressionado, eu vou clicar numa linha de cota, no caso essa que a gente tem aqui criada, e vou dar o comando de isolar categoria. Nesse caso, ele vai isolar todas as cotas desse tipo aqui e todas as paredes que eu selecionar, que é o que eu quero cotar nesse caso aqui da planta de layout. Eu não quero cotar muita coisa, então eu vou dar IC no teclado e notem que se eu clico duas vezes no mouse, para que a gente possa ver com o zoom estendido, a gente então basicamente ficou só com as cotas, no caso a gente tem uma cota aqui e com as paredes. Nesse caso agora eu posso dar CS e aí então a gente pode cotar. Existem várias maneiras de cotar aqui no Revit e vou mostrar para vocês na prática duas delas. Então a primeira delas vai ser referências individuais. Nesse caso eu quero selecionar as faces das paredes. Então muito importante a gente ter selecionado aqui as faces das paredes, que é justamente a face interna e a face externa da parede. E
eu quero cotar então as referências individuais. Marcos, o que é esse paredes inteiras? Eu já vou mostrar para vocês que a gente pode cotar a parede inteira com um clique. Vou clicar em referências individuais e vou clicar aqui assim, ó, na face dessa parede aqui e na face aqui do final da parede. E eu fazendo isso, eu acabo de criar uma cota. Cliquei no lugar em branco e aí então concluí a minha cota. Se eu quiser parar de cotar, eu venho aqui em modificar ou pressiono ESC 2 vezes. Por que 2 vezes? Uma é para parar de cotar e a outra é para sair do comando. Então, 2 ESCs, sair do comando. Vamos seguir cotando então para exercitar. Pressiono DI no teclado. Observo aqui se a cota que a gente criou é a cota que está selecionada, está tudo certo. Clico na primeira face, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Clico na primeira face, clico na segunda face e coloco. Pessoal, o que é essa setinha aqui, ó? Você pode inverter a cota, caso você queira que essa cota fique aqui ou lá em cima. Eu acho que eu vou deixar aqui, ó, logo no início. Aqui a gente tem uma porta. Eu posso ainda, inclusive, chegar mais perto e alterar aqui a distância desse texto aqui, justamente porque a gente tem uma porta abrindo aqui, ó. E a gente mantém o texto da cota longe da representação da abertura da porta em planta. Então, basicamente, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui na outra face e a gente segue cotando. Nesse caso, eu quero que ela fique lá do outro lado. E a maneira de a gente chegar no resultado contrário seria clicar daqui para cá. E aí ele já ficaria aqui certinho. Então é uma alternativa também. Mas a gente pode clicar naquele botãozinho ali para inverter. Vou clicar aqui e vou clicar aqui e aí vocês vão ver que a nossa cota vai ficar aqui em cima. Cliquei aqui e aqui ficou a nossa cota. E aí a gente vai cotando, ó, pessoal. Se eu quero que a cota fique aqui, eu basicamente clico aqui antes e então ela vai ficar aqui. Nesse caso eu também vou deslocar um pouquinho porque a gente tem a abertura da porta aqui. Vou clicar aqui e aqui, vou colocar uma cota aqui. Aqui eu vou repetir o processo, vou deixar as duas cotadas de maneira igual. E nesse caso aqui, eu quero que a cota fique lá do outro lado. Aqui a gente tem a supressão dessa parte aqui, onde a gente tem um nicho para sabonetes e tudo mais, shampoos, nessa parte aqui onde a gente tem um box. Então eu selecionei a referência dessa parede aqui, mas poderia ter selecionado aqui também. E aí eu vou simplesmente alinhar lá com a nossa cota lá de baixo, ó. Notem que a gente tem uma linha azul que corre daqui até aqui, ó. E ele vai alinhando, então, para que a gente mantenha então uma limpeza. Notem que ele vai nos ajudando e alinhando os elementos. Clico no lugar em branco, então, para concluir a nossa cota. E aí, então, a gente pode seguir cotando. A cota da entrada dessa suíte eu vou colocar aqui. Aqui eu também vou colocar uma pequena cota para dizer quanto que é essa distância aqui. E aqui, pessoal, eu vou vir daqui de cima e vou colocar a cota aqui embaixo, que é justamente essa parede aqui inteira. Aqui eu também vou adicionar uma cota, mas eu vou deixar ela aqui assim. E aqui a gente vai repetindo, então, vou colocar uma cota aqui embaixo. Ou melhor, eu vou colocar ela aqui em cima, alinhada com a outra. E aí, então, aqui embaixo, eu vou colocar essa dimensão aqui. E a gente pode seguir. Eu quero mostrar para vocês uma maneira de a gente cotar a parede toda. E para fazer isso, eu vou usar, então, o selecionar paredes inteiras. Antes disso, eu vou cotar mais uma cota aqui que eu acho que é importante, que é essa parede aqui, até essa parede aqui, eu vou colocar aqui no cantinho. E aí, então, pessoal, para cotar a parede inteira, eu vou usar essa parede aqui como estudo de caso aqui para a gente cotar ela inteira. A gente troca aqui o modo de selecionar, ó, paredes inteiras, e aí basicamente eu clico na nossa parede e coloco a nossa cota. Notem que nesse caso aqui ele colocou ela lá em cima, ó. Então a gente precisa clicar aqui para alterar. 345 é a medida que a gente tem. Dá para alinhar com outra cota, Marcos? Dá, basta que a gente clique nela e arraste, ó, ela vai grudar ali nessa outra de baixo e a gente manteve um alinhamento. Nós ainda temos aqui para cotar essa parte do terraço, então eu vou dar DI no teclado e aí então eu vou selecionar mais uma vez as referências individuais. Eu vou deixar essa cota do terraço aqui na parte vertical e aqui na parte horizontal. Depois, quando a gente reinicializar,
esse modo de isolar, ocultar temporário, que é esse modo que a gente está nesse momento. Ó, notem que a gente tem uma linha azul aqui com isolar / ocultar temporário demarcado aqui. A gente vê se a gente precisa fazer algum ajuste na posição dessas cotas. Para reinicializar esse modo de ocultar e isolar temporário, tem duas maneiras. A maneira 1 é a gente pressionar o atalho HR no teclado. A segunda maneira é a gente clicar aqui embaixo, nesse óculos de sol, ó, e a gente clica aqui em reinicializar, ocultar e isolar temporário, que é esse modo que a gente está aqui, onde a gente escondeu alguns elementos, ocultou alguns elementos e isolou outros elementos, no caso as paredes e as cotas. Cliquei aqui e ele vai voltar a mostrar o meu modelo como um todo. E aí então a gente pode fazer algum outro ajuste para ampliar a estética aqui da nossa planta. Notem que a gente tem aqui essa cota aqui que poderia estar alinhado com essa cota aqui, ó. E aí então a gente simplesmente vem aqui e alinha. Se a gente quiser que algum outro elemento chegue mais para perto ou mais para longe, a gente pode fazer um ajuste nesse pontinho aqui. Eu acredito que no mais esteja tudo bem. A gente pode talvez aqui modificar essa cota para sair dessa parte aqui onde a gente tem conflito com esse elemento aqui, que é uma luminária. Mas, em resumo, a gente tem aqui um modo de cotagem que pode adicionar muita clareza nesse tipo de planta aqui de layout ou em qualquer outro estilo de documentação que você acha que esse tipo de cota aqui pode agregar. O melhor de tudo é que configurar uma cota assim no Revit é super fácil, como vocês viram, alguns cliques bastaram para a gente chegar no resultado. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, também pode utilizar essa seção de comentários aqui embaixo do vídeo para deixar a sua dúvida. É sempre um prazer ajudar. Eu vou ficando por aqui. Até mais!